Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Denise, do Lar Espírita Alta de Souza, pedindo licença para entrar na sua casa para que nós possamos fazer o Evangelho juntos. Por que hoje eu estou falando o meu nome? Que geralmente eu quase não falo, né? Se vocês verem nos outros evangelhos, eu quase não falo o meu nome. Porque, na verdade, eu esqueço de dizer o meu nome. Eu acho que o nome é tão irrelevante, mas eu recebi várias mensagens, eu tenho recebido várias mensagens de irmãos nossos solicitando que eu fale o nome, né? Porque a gente esquece que algumas pessoas entram no canal e pegam o bonde andando, como diz o ditado popular, e não conseguem ver todos os vídeos, né? Porque o canal está crescendo, a gente está colocando bastante vídeo e nem todos que estão chegando vão ver os primeiros vídeos, né? Geralmente acabam pegando os últimos vídeos e vão acompanhando a gente. Então, assim, eu sempre esqueço de dizer o nome, né? Eu esqueço o nome das pessoas. Eu sou meio desligada com esse negócio de nome, tanto com o meu quanto com o nome das outras pessoas. Mas eu entendo, assim, a mensagem que vocês enviam, né? Dizendo que pega os vídeos, às vezes, já na metade e muitas vezes não sabe quem é a pessoa que está falando. Né? Eu não acho isso que seja importante, mas talvez seja importante para vocês, tá? Então eu vou ver se das próximas vezes eu não esqueço de falar para vocês terem apenas uma referência, né, de quem que está conversando com vocês. E eu queria agradecer também, né, a oportunidade que vocês estão me dando de estar entrando na casa de vocês, de estar podendo auxiliar. Eu sei que muitos de vocês que entrarem em contato comigo são pessoas solitárias, moram sozinhas, né? E que muitas vezes não conseguiu iniciar o evangelho porque se sentiam sós. Nós já falamos de outras vezes que nós nunca estamos sozinhos, né? No mínimo nós estamos em dois, porque seremos nós e o nosso mentor, e Jesus, com a sua vibração, né, com o seu cuidado conosco, também estará junto. Né? Ele já dizia que onde houverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, lá ele estaria conosco. Então nós nunca estaremos sozinhos. Mas às vezes, né, por nós termos uma visão mais materializada ainda, não estarmos habituados, né, a sentir a presença, né, dos nossos irmãos invisíveis, desencarnados, nós nos sentimos sós. Então, assim, a minha presença, né, algumas pessoas têm dito que é como se fosse uma companhia dentro da casa, né, para estarem fazendo o evangelho. Então, assim, eu agradeço a oportunidade de estar fazendo companhia para você, para que a gente possa fazer o evangelho junto, com o objetivo de nós nos transformarmos, de nós refletirmos, né, sobre o ensinamento do Cristo e a gente poder sair na nossa vida de relação, convivendo com as pessoas, com os familiares, né, com os nossos irmãos de trabalho e com toda a comunidade que nos cerca, de uma forma melhor, né? Tentarmos, pelo menos, exercitar um pouquinho dos ensinamentos de Jesus e nos tornarmos um pouquinho mais fraternos, né? Nos tornarmos pessoas melhores, fazermos o exercício diário, tá certo? Então, eu vou estar, a pedido de vocês, falando o meu nome. Se um dia ou outro eu esquecer, vocês não fiquem bravos comigo, porque eu esqueço realmente, tá? Mas eu vou tentar lembrar todas as vezes para que vocês saibam com quem está entrando na casa de vocês. E vamos seguindo em frente, né? Vamos estudando o Evangelho de Jesus, quem sabe um dia a gente consiga praticá-lo, né, 100%, não é verdade? Lembrando a vocês também, eu queria falar que nós estamos colocando no canal agora mais uma playlist de evangelização infantil, porque eu sei que muitos de vocês que estão fazendo o evangelho conosco também têm criança, né? Então é necessário evangelizar os nossos pequenos para que eles já comecem, né, a exercitar a fraternidade, a conhecer sobre Jesus, né, a terem todo um embasamento, né, cristão, um embasamento fraterno, porque esses nossos pequenos são espíritos que retornam de experiências anteriores para uma nova oportunidade. E nós precisamos, desde pequenino, né, estarmos evangelizando nossos pequenos para que eles se tornem, no futuro, cidadãos de bem, fraternos, respeitando seus semelhantes e que possam produzir o melhor possível para o progresso do planeta Terra.
Então, assistam a playlist, pega assim o celular, né, na hora de dormir, deita ali com a criança, assiste, né, o videozinho com ele, explica sobre as historinhas de fundo moral do vídeo, né? Não esqueça de tirar o seu tempinho para fazer o evangelho no lar, por assim dizer, porque é óbvio que a família toda fica reunida no evangelho. Mas muitas vezes os pequenos não conseguem entender. Então as historinhas, né, que estão sendo contadas, vai assim colocando no nível da criança mesmo, né, no nível bem infantil. Então, acha um tempinho para pegar o celular, ou o computador, ou o notebook, sentar com o seu pequeno e tá ensinando ele desde pequenino, né, a estar buscando os ensinamentos do exercício da fraternidade. Isso é muito importante, porque é na infância que nós vamos moldando, né, o caráter desses nossos irmãos, espíritos que vieram de outras eras, de outras jornadas para uma nova experiência. E as crianças, né, os espíritos hoje reencarnados que ainda estão na fase infantil, eles são o futuro da humanidade. Não se esqueça disso. E é importante que cada um de nós dê a sua colaboração para que eles possam aflorar e desabrochar o que há de melhor dentro deles. Tá certo? Então vamos dar início ao nosso evangelho, né? Reunindo a família, chamando todo o pessoal, colocando a água na mesa. Vamos fazer a nossa prece. Então vamos acalmando o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao Divino Mestre Jesus. E assim, amigo querido, nós agradecemos imensamente a oportunidade que temos nessa noite, mais uma vez, de estarmos aprendendo o Teu Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos compreender as Suas lições e que possamos exercitar a prática no nosso dia a dia. Abençoa a nossa família que nesse momento se reúne em torno do Teu Evangelho para o aprendizado da melhoria da nossa alma. Cuida de todos nós, perdoando, Senhor, as nossas dificuldades e que possamos aproveitar os próximos momentos no aprendizado dos Teus ensinamentos. Se conosco, amigo querido, nos ampare e nos protege hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós estamos no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai. Já falei para vocês que eu adoro esse capítulo, né? Porque nós temos a oportunidade de conhecer e saber que não estamos sós nesse universo e que podemos estar habitando lugares melhores conforme for o nosso esforço, conforme nós formos compreendendo a lei do amai-vos uns aos outros e que nós não estamos perdidos. Nós poderemos sempre progredir, ou se nós formos teimosos, né, nós iremos iniciar a nossa experiência, muitas vezes num local mais atrasado, mas que não existe aquela questão do castigo eterno. Nós sempre teremos oportunidades de estarmos em locais da nossa afinidade espiritual, não é? Então hoje nós vamos falar um pouquinho dentro do capítulo de Há muitas moradas na casa do meu pai, sobre as diferentes categorias de mundos habitados. Eu vou estar lendo o texto e depois a gente faz algumas explicações de alguns pontos mais importantes através de alguns slides, tá bom? Então diz assim: do ensino dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há aqueles cujos residentes são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores sobre todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é completamente material. As paixões reinam soberanas, quase nula é a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de sorte que, nos mundos mais evoluídos, a vida é, por assim dizer, inteiramente espiritual. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam,
predominando um sobre o outro, segundo o grau de adiantamento. Embora seja impossível fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, é possível, em razão do estado e destinação deles, e com base nos seus aspectos mais evidentes, dividi-los, de modo geral, em mundos primitivos reservados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e provas, onde o mal domina, mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos ditosos, onde o bem supera o mal, mundos celestiais ou divinos, morada dos espíritos puros, onde o bem impera absoluto. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas e, por isso, o ser humano está nela exposto a tantas misérias. Então, nós vamos passar alguns slides aqui, vamos estar lendo alguns pontos, algumas frases mais importantes para a gente fazer alguma explicação para que fique um pouquinho mais claro, tá certo? Então, vamos dar uma olhada nos slides aqui. Condições dos mundos habitados. São diferentes quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Então, nessas moradas da casa do Pai, existem diferenças de população, não é? Porque nós não temos condições, a partir do momento que a gente aprende que nós vamos evoluindo aos poucos, né? E conforme a gente vai evoluindo, nós temos condições de habitar lugares melhores e todos nós nos reunimos por questão de sintonia, né? De preferência de comportamento, preferência de como nós nos conduzimos no dia a dia, de pensamentos e de sentimentos. Então, é óbvio que não dá para todo mundo habitar o mesmo local, né? Então, existe uma diferença desse grau de adiantamento para que a gente possa, ou de inferioridade, para que a gente possa habitar determinado planeta, né? Porque todos nós estamos em evolução, né? Nós temos a evolução e a perfeição como meta, mas a gente vem de um nível muito inferiorizado e essas metas vão sendo atingidas aos poucos, a nossa melhoria vai sendo aos poucos. Então, nós precisamos estar habitando locais da nossa sintonia, onde nós nos sentimos melhor, porque nós sabemos que a maldade, né, gosta de ficar junto com a maldade, né? As pessoas que têm sintonia, quem gosta de fazer o mal, gosta de estar convivendo com pessoas ainda más. E quem tem um pensamento melhor, já está tentando se tornar bom, gosta de ficar com pessoas da mesma sintonia, que tem as mesmas atitudes, os espíritos evoluídos também. Então, nós vamos formando grupos de acordo com a nossa personalidade e vamos habitando determinados planetas que vão fazendo com que a gente exercite essas emoções. Então, continuando aqui, nós vamos pegar a Terra como referencial, que é o planeta que a gente habita. Então, no próximo slide, ele mostra aqui que existem mundos inferiores. Essa é uma das categorias. Nós iniciamos a nossa encarnação, né? Nós vamos iniciando o nosso progresso espiritual, habitando mundos inferiores, onde a existência ela é toda material. Né? Apenas instintiva, onde nós já passamos por eles, né? E estamos naquela questão de viver apenas para sobreviver, né? É o come, bebe, dorme, procria, mata, não se tem respeito. É um mundo primitivo realmente, que são chamados mundos inferiores. Continuando aqui no outro slide, o referencial da Terra, nós temos os mundos intermediários, né? Que é mais uma categoria dos mundos intermediários, que são mundos iguais à Terra. Então, nós vemos aqui, nós temos o mundo inferior, temos os mundos intermediários, que são mundos que estão mais ou menos no mesmo nível, né? Dos espíritos reencarnados, bem parecidos com a Terra, onde se mistura o bem e o mal.
né? Nós já não estamos na idade primitiva, né? Naqueles mundos extremamente inferiores, já mudamos um pouco de categoria, né? Estamos nesses mundos intermediários, mas onde nós estamos misturados. Existem pessoas querendo fazer o bem, pessoas que querem fazer o mal, e fica essa luta e ficam até essas dificuldades de convivência e de relacionamento, porque nós estamos no intermediário, um grupo de nós que já saímos do mundo inferior, né, estamos querendo melhorar, um grupo que está querendo melhorar, que está querendo progredir, mas existem os nossos irmãos que também saíram, né, do planeta inferior, não saíram exatamente da conduta, mas saíram do planeta inferior, que também reencarnaram, né, no planeta Terra ou planeta parecido, também no intuito de progredir, mas não conseguem. Por que a gente não consegue progredir? Por que a gente não consegue ser melhor? Porque o nosso egoísmo fala mais alto. Então, muitas vezes nós somos colocados em situações, até de planetas melhorzinhos, para exercitar, né, a nossa fraternidade, para ver se a gente consegue abafar o nosso ego, consegue superar, né, com a fraternidade, com o amor, o nosso egoísmo, para ver se a gente consegue fazer com que ele desapareça. Então, muitas vezes, os maus são colocados junto com os bons para exercício das duas partes, né? Aquele que está tentando melhorar é para exercitar a paciência, a resignação, a tolerância, a compreensão, e aqueles que estão ainda inferiorizados para terem como exemplo os outros que já estão tentando ser melhor, né? E para tentarem dominar suas más tendências, para que eles tentem melhorar também, para que eles consigam abafar o seu egoísmo, né? A sua necessidade material extremamente materializada. Então, nesses mundos intermediários, nós vivemos essas lutas de sensações, de emoções, de desejos diferentes, né? Depois dos mundos intermediários, existem os mundos superiores. Né? Já uma outra categoria onde a vida ela é toda espiritual. Nós já não temos mais necessidade das coisas da matéria, não damos mais importância para as coisas da matéria, tá certo? Então, a divisão dos mundos habitados. Embora não se possa fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, pode-se dividi-los de modo geral em mundos primitivos, aí a gente vê, né, a questão da divisão aqui. Nós vimos as categorias, que são 3 categorias, né? São os mundos inferiores, os intermediários e os superiores, e dentro dessas categorias existem a divisão. Mas essas divisões, elas são assim aos milhares, né? Não dá para fazer uma divisão certinha total, porque são milhões e milhões, né, de habitações na morada do Pai, por assim dizer, de casas, e cada um está no estágio. Né? Quando a gente se aprofunda no estudo da doutrina espírita, por isso que a gente sempre diz que precisa se aprofundar mais, porque o Evangelho lhe dá um embasamento, mas ele não dá um aprofundamento, né? Que existem muito mais estudo além disso. Nós sabemos que a evolução ela é muito lenta, né? Nós não evoluímos assim dando salto. Nós vamos percebendo o mundo, percebendo a vida, percebendo as pessoas muito devagarinho. Haja visto que muitas vezes nós precisamos passar por uma vida toda de 80, 90 anos e muitas vezes quando nós chegamos no fim da vida, nós aprendemos um tiquinho o exercício, por exemplo, da fraternidade, daquilo que a gente não fez a vida inteira, ou do respeito, ou da paciência, né? Muitas vezes nós levamos assim 90 anos só para no fim da vida a gente fazer uma reflexão do que a gente deveria ter feito. E aí perdemos essa oportunidade, passamos um tempo no plano espiritual, vendo, né, os erros que a gente cometeu, aquilo que a gente deixou de fazer, e reencarnamos novamente com novas propostas, e muitas vezes o nosso egoísmo, que já falava alto na outra encarnação, também não desaparece da noite para o dia. A gente vai tendo novas experiências que vão exercitando. Ou eu sou egoísta ou eu sou fraterno. E a gente vai tendo que tomar decisões. E muitas vezes nós passamos mais uma vez a encarnação sem conseguir melhorar bastante. Melhora numa coisinha aqui ou outra, às vezes até não, fica estacionado. Então é por isso que nessa imensidão das moradas do Pai existem planetas em todos os níveis.
níveis até que a gente nem consegue saber, né? Porque tudo vai depender de como cada espírito enxerga o mundo, de como cada espírito se posiciona, né? Porque o respeito da divindade pelo nosso progresso é absoluto, pelo nosso livre-arbítrio, né? Nós podemos fazer o que a gente quiser, né? Tem aquele ditado de Paulo que falava, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Mas nós muitas vezes fazemos aquilo que não nos convém, porque nós nos sentimos, né? Temos prazer em fazer isso, né? Manter os prazeres materiais, em sermos egoístas, queremos as coisas do nosso jeito. Então chega uma hora que de repente nós estamos em determinado planeta que a grande maioria da população está querendo melhorar e a gente não está, então nós temos que mudar de escola, nós já falamos isso outras vezes, porque todo planeta que nós habitamos é uma escola. Nós estamos em aprendizado, né, evolutivo, para sermos espíritos evoluídos. Mas quando a gente não quer, que tudo tem um prazo, tem um tempo, a gente tem que ser retirado e a gente vai para um outro planeta onde a gente possa interagir melhor, né, com as nossas tendências, né, com as nossas afinidades. Então, aqui no slide, ó, os mundos primitivos, né, do qual nós já passamos, que é Idade da Pedra, são as primeiras reencarnações, né, do espírito. Aí nós entramos para um planeta de expiações e provas, quando a gente está um pouquinho melhor, e aqui vocês podem ver expiações e provas, é o planeta Terra, onde nós estamos aqui tentando exercitar a fraternidade, tentando aprender os ensinamentos do governador do planeta Terra, que é o Cristo. Uma grande maioria da população quer fazer o bem, a outra quer fazer o mal, e a gente vive essa luta dentro desse planeta, passando por expiações e provas, né, que a gente também, mais para frente, vai falar mais aprofundado o que é expiação e prova no planeta Terra. Mas é um planeta ainda de sofrimento, que exercita muito as nossas emoções. E é o planeta que hoje nós estamos inseridos, então, a categoria dele de expiações e provas. Depois existe o planeta de regeneração, no qual o planeta Terra está chegando no seu limiar. Ele está chegando nas próximas décadas, ele já estará entrando no primeiro estágio do planeta de regeneração, onde haverá o exercício, né, o início do exercício da fraternidade como um todo, como uma maioria, né? O planeta já está sendo feita uma limpeza, os espíritos que não querem se adequar, que não querem passar de ano, por assim dizer, eles irão repetir as experiências em outros planetas mais atrasados, né? Então já está programado e falta pouco tempo para que o nosso planeta dê um passo a mais para o planeta de regeneração. Depois existem os planetas ditosos, onde existe a felicidade plena praticamente, já de espíritos bem mais evoluídos, e os planetas, os mundos celestes, né, de espíritos totalmente depurados, que já não têm mais nenhum débito com a matéria, que são espíritos missionários que só reencarnam quando eles precisam fazer determinado planeta, determinada comunidade evoluir, que é onde é a habitação do Cristo, né? Então, aqui os mundos primitivos, como a gente já falou, são destinados às primeiras encarnações da alma humana. É onde nós começamos a exercitar, né, os primeiros passos humanos, por assim dizer, onde nós já passamos pela categoria dos animais e entramos, né, no reino hominal, reino do homem. E iniciamos os primeiros exercícios de viver em comunidade, de estar buscando a nossa melhoria de vida material, extremamente materializada, de estar iniciando os primeiros grupos familiares, né, de estarmos saindo da animalidade. Então, são os mundos primitivos que são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mas esses mundos primitivos também podem receber espíritos que estão no nosso planeta de expiações e provas, que muitos retornarão para esse início de aprendizado, né? Por isso que nós falamos a questão da afinidade, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. O mundo de expiações e provas, onde o mal predomina, e a Terra pertence a essa categoria. Porque, na verdade, ainda existe muito mais o mal do que o bem, embora
na fase atual do planeta, acho que nunca houve tantas pessoas interessadas em fazer o bem, ONGs, seres que vão reencarnando e que hoje em dia tentam cuidar, prestam mais atenção à natureza, cuidam dos animais. Nunca houve tanta atividade fraterna em todos os níveis do planeta Terra, em tudo que existe, né? Seja as águas, as árvores, a natureza. Existem milhares e milhares de pessoas trabalhando em prol, né, de manter o nosso planeta protegido, né, de estarem colocando direito a tudo, tanto às pessoas quanto aos seres, o reino mineral, o animal, o vegetal, né, muitos irmãos nossos trabalhando, né, para que se haja mais respeito a esses seres, que tudo é criação divina e nós estamos envolvidos uns com os outros. Nós precisamos do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral, e é necessário que haja um respeito entre todos esses reinos, porque nós nos completamos e nos complementamos uns aos outros, né? Então, a Terra ainda pertence a esse mundo de expiações e provas, onde o bem e o mal, né, eles lutam, mas ainda o mal está predominando. Depois nós vamos passar que o planeta está chegando nesse limiar, né, que isso é um assunto que a gente vai ver mais para frente, de uma forma mais detalhada, os mundos de regeneração, onde os habitantes expiam, se fortalecem e se refazem das fadigas da luta. Né? Então, assim, nós vamos entrar no mundo de regeneração, onde a grande maioria, todos, estarão querendo fazer o bem. Não haverá mais assassinatos, corrupção, mortes, essas coisas assim, que a gente fica assim horrorizada de ver como uma pessoa pode fazer, sabe? Essa questão de como que alguém pode maltratar um outro ser dessa forma, pode maltratar um animal, pode enganar, matar uma outra pessoa, não. Né? Nós, quando entrarmos, é óbvio que o próprio mundo de regeneração e todos os mundos, eles possuem diversos graus, né? Então, nós estaremos entrando no primeiro estágio do mundo de regeneração. São vários estágios no mundo de regeneração, assim como foram vários estágios no mundo de expiação e provas, né? Porque a gente vê todos os séculos de quanto que foi diferente para nós, nós vamos progredindo aos poucos. E ao entrarmos no mundo de regeneração, também iremos progredindo aos poucos. Mas os espíritos extremamente trevosos, muito maus, que fizeram muita maldade, e também os preguiçosos, que não querem fazer nada, extremamente materializados, eles serão retirados desse planeta, não terão mais a oportunidade de reencarnar no planeta Terra. Por isso que o planeta vai mudar de estágio para planeta de regeneração. E nós teremos milhares e milhares, o próprio Chico Xavier já dizia que a partir de 2025 nós teremos mais de 150 mil, se não me engano, espíritos de planetas mais evoluídos, reencarnando no planeta Terra, para dar assim um empurrão, né? Espíritos que já fazem o bem, que habitam, né, moradas da casa do Pai mais evoluídas, que estarão reencarnando no planeta Terra para dar aquele, assim, sabe, aquele empurrão para que a gente possa entrar no mundo de regeneração, para que a gente possa estar iniciando esse processo do exercício real da fraternidade, né? Depois, passado do mundo de regeneração, quando nós evoluirmos mais um pouco, nós iremos para os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, aí não tem mais maldade, não tem mais aquela vontade de querer fazer o mal, porque, né, às vezes a pessoa não é ruim, no planeta de regeneração você não vai ser ruim, não vai fazer assim, mas tem aquela vontade, sabe? Porque aquilo que a gente falou, não muda da noite para o dia. Né? A gente fica lutando ainda com as nossas inferioridades, né? Não fazemos, não praticamos, mas muitas vezes desejamos. Sabe como que é essa luta de que a gente querer melhorar? Que nós mesmos fazendo o evangelho aqui, nós estamos aprendendo, né, a fazer o bem. Mas nós ainda não conseguimos fazer o bem na sua totalidade. Muitas vezes nós não fazemos fisicamente o mal, mas nós lutamos com as nossas emoções. A gente ainda fica revoltado com alguma coisa, com as coisas que a gente vê. Muitas vezes a gente fala, a pessoa está fazendo mal, vou fazer prece por ela. Muitas vezes a gente não consegue, a gente tenta. Então, assim, nós vivemos uma luta interior. Então, para vocês verem essa luta, cada um que sabe da sua, né?
Então vocês veem como é difícil, mesmo a gente sabendo o que é correto, mesmo a gente sabendo que nós temos que fazer o bem e estarmos aprendendo, que nem hoje nós estamos aprendendo os ensinamentos de Jesus, nós não conseguimos praticar, a gente vive uma luta íntima, pratica hoje, amanhã já não pratica mais e assim vai, né? Então é assim também o nosso progresso. Nós vamos mudando, né, de nível planetário, né, vamos evoluindo muito devagar. Vamos evoluindo aos poucos. Quando a gente chega nos mundos ditosos, aí nós já conseguimos vencer toda essa inferioridade nossa. Nós já conseguimos chegar num nível em que nós encaramos tudo de uma outra forma. Tudo que for externado de nós será sempre o bem. Nós já começaremos a enxergar o mal e as pessoas más com outros olhos, né? Nesses mundos ditosos. E nos mundos celestes ou divinos, que é a habitação dos espíritos já depurados. Né? Que é onde habita o Cristo e outros seres do mesmo nível e que está longe de nós, mas que nós iremos atingir também. São esses que já são capazes, né, de criar os outros mundos em que eles irão levar alguns espíritos para estarem reencarnando lá, são aqueles que se tornam governadores, diretores, muitas vezes, de galáxias até, de sistemas solares. Eles são os responsáveis pelo progresso desses milhões de espíritos que habitam planetas mais atrasados, né? Então, o bem, nesses mundos celestes ou divinos, ele reina exclusivamente. E nós tivemos, né, o exemplo de um habitante desse mundo celeste, que foi o Cristo, que veio trazer a sua mensagem incondicional de amor ao próximo, demonstrado por ele, não apenas falado, mas totalmente demonstrado nas suas atitudes do dia a dia. Então, continuando aqui, o progresso dos espíritos não acontece em um único mundo. Né? A gente não habita um único planeta e vamos ficar ali naquele planetinha, né? Quando os habitantes alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado. Então, nesses estágios de planeta primitivo, a gente fica um tempo, mas nem sempre no mesmo planeta, porque aquilo que a gente fala, o planeta primitivo, ele também tem vários estágios. Então, muitas vezes nós reencarnamos no início da reencarnação, num planeta extremamente primitivo, e alguns daquele planeta melhoram um pouquinho e vão reencarnar num outro que também é primitivo, mas está um pouquinho melhor. Vocês entendem como que é? Por isso que fala que as escalas, os graus, né, a divisão dos planetas, elas são milhares, praticamente infinitas. É que nem nós, no nosso planeta de expiações e provas, a gente já passou por muitas situações. Se a gente for ver há 200 anos atrás, a humanidade era de um jeito, há 400 anos atrás era de outro jeito, há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás era de outro jeito, e mesmo assim a gente estava no planeta de expiações e provas. Então, conforme a gente vai melhorando, vai evoluindo, nem sempre a gente encarna e reencarna no planeta Terra. A gente vai para um outro planeta, como se a gente mudasse para uma outra cidade, faz um estágio lá, depois vem para outra cidade, depois volta novamente para a nossa cidade de origem. É mais ou menos assim que funciona, né, o nosso progresso. A gente vai reencarnando nos locais que forem necessários para a gente ter experiências e progredir um pouquinho. E como a gente tem a bênção, né, do esquecimento quando a gente reencarna, então nós podemos reencarnar em qualquer lugar e nós vamos estar iniciando desde pequenino, né, o aprendizado daquela cultura, daquela língua, como nós não lembramos, nós nos adaptamos facilmente em qualquer lugar onde nós reencarnarmos, tá? Então aqui, a permanência e saída dos espíritos pode ser considerada, ele fala aqui, castigo. Na verdade, nós lembramos, mais uma vez, de todas as vezes, que Deus não castiga, né? Porém, existe uma lei universal que rege o universo, não é apenas o planeta Terra,
que rege todos os planetas, que é a lei maior que Jesus trouxe para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei da fraternidade que rege o universo. Fazer ao próximo o que gostaria que te fizesse é lei. E lei é para ser seguida, certo? Porque a lei, para que existe lei? É para manter a disciplina e a harmonia do local onde se habita. Quando nós temos leis na nossa cidade, para que existem leis? Por que eu preciso parar no semáforo vermelho? Porque é a hora do outro passar do verde. Não é assim? Se eu transgredir essa lei, diante das inúmeras que existem, né? Se eu transgredir essa lei, eu recebo uma punição, que não é um castigo, é uma norma que existe, que eu já sei, inclusive, que se eu passar no semáforo vermelho, eu corro o risco de bater em alguém, de atropelar, de causar morte e, no mínimo, de levar uma multa, se nada disso acontecer. Porque é uma lei estabelecida para manter o quê? A harmonia do trânsito, certo? No universo, existe a lei maior, que é de fazer ao próximo que gostaria que te fizesse, que é a lei da igualdade e da fraternidade. No universo todo, é a lei maior divina. Então, eu preciso seguir essa lei. Mas eu tenho livre-arbítrio, que se eu não quiser, eu não sigo. Não tem problema. Só que existe lei de causa e efeito, de ação e reação. Eu não posso ficar num local em que as pessoas já seguem essa lei. Então, eu sou retirado desse planeta e vou para um local mais inferiorizado. E muitas vezes nós é que enxergamos como castigo. Porque se eu passo no farol vermelho, eu sei que existe a lei e sei quais são as consequências. Se eu for preso porque eu matei alguém ou levar multa, aí eu me faço de vítima. Ai, que castigo, como se fosse castigo. Mas não é. Lei para ser seguida não é castigo, é norma, né? Tudo que eu faço tem uma ação, uma reação, uma consequência. Mas aqui ele coloca como castigo porque ele diz assim, ó, a permanência em um mundo atrasado ou serem relegados para outro mais infeliz, a gente poderia encarar como castigo. Mas não é questão da lei. Todo planeta chega uma hora, ele precisa evoluir. E se alguns habitantes desse planeta não querem evoluir, querem ficar teimosos, fazendo o mal, fazendo pirraça como se fossem crianças, porque os espíritos muito evoluídos, eles nos encaram como crianças. Espíritos infantis, teimosos, egoístas, pirracentos. Então nós somos retirados desse grupo e vamos para uma escola bem mais atrasada, bem mais difícil, onde um degladia com o outro, um quer matar o outro. Por quê? Porque se nós gostamos de fazer o mal, nós vamos ser colocados com todos esses seres que gostam de fazer a mesma coisa. Sabe? Nós não podemos mais fazer o mal para aquele humildezinho, para aquele simplesinho, para aquela pessoa que está tentando ser boa. Você vai fazer o mal para outra pessoa muito mais má do que você também. Você vai viver num mundo primitivo, onde ficam se matando, se degladiando por causa de comida, por causa disso, por causa daquilo, né? Porque você já é assim. Né, egoísta, pensando nas coisas de você. Então, a permanência em um mundo atrasado ou serem relegados para outro mais infeliz pode ser entendido por nós como castigo. Não é castigo, é lei, né? Ou quando nós nos esforçamos para nos tornarmos pessoas melhores, para exercitar a fraternidade, que é aquilo que o governador do planeta Terra trouxe de ensinamento, quando nós nos esforçamos para praticar a lei maior do universo, que é da igualdade, do respeito ao próximo, do auxílio mútuo, da fraternidade, nós temos a condição de ascender, ele diz aqui, a recompensa para esse esforço que nós fazemos, que faz parte da lei da evolução, do progresso, é a ascensão a um mundo de ordem mais elevada. Então, conforme é o nosso esforço, por isso que Jesus falava que a felicidade não é desse planeta, não é deste mundo. Porque nós ainda habitamos um mundo de expiações e provas e que muitas vezes nós ficamos tristes, nós choramos, né? Nós ficamos deprimidos porque as coisas, a gente se depara com pessoas
que nos agridem, que nos ofendem, as coisas não dão certo, nós temos muita dificuldade de relacionamento, dificuldade em todos os níveis do nosso planeta, seja na área da saúde, educação, de tudo. É um planeta onde que há muitas desigualdades, então nós ficamos tristes com isso, né? Muitas vezes nós fazemos questionamentos, nos revoltamos. Por isso a necessidade da gente iniciar o aprendizado da doutrina espírita, sabendo que nada é por acaso, que nós habitamos no local que é necessário para o nosso exercício do progresso, né? E se hoje nós estamos inseridos num planeta de expiações e provas, é porque nós já estivemos no planeta primitivo, já estivemos também em experiências mais egoísticas, por assim dizer. Nós cometemos ainda determinados erros e ainda não conseguimos controlar nossas emoções, né? Então, nós ainda não temos condições de estar habitando um planeta mais evoluído, porque habita-se o planeta mais evoluído, nós vamos evoluindo e ascendendo conforme nós vamos entendendo o amor ao próximo, a fraternidade, sem esse desequilíbrio emocional. Porque nós nos desequilibramos, nós somos assim, ó, alguém falou uma coisa, pá, a gente já responde, já revida, já fica magoado, já fica com raiva, com ódio, já torce o nariz, não é assim? Por pequenas coisas. Nós não temos controle emocional, né? Nós não sabemos ainda exercitar o amor, enxergarmos as pessoas com respeito, com outros olhos amorosos, como é o olhar do Cristo e de todos os outros espíritos evoluídos que estiveram na nossa história. Então, por isso o exercício diário que nós temos que fazer de controle das emoções, de enxergarmos as pessoas com outros olhos, sermos mais fraternos, mais amorosos. Não é um exercício fácil. Progredir, evoluir não é um exercício fácil, mas ele não é impossível e ele é a nossa destinação, né? Nós seremos espíritos evoluídos, quer nós queiramos ou não, porque essa é a destinação divina de todos os seres, de irmos ao encontro do divino, de irmos ao encontro do Criador, nos reintegrarmos, né, ao Criador, nos tornando espíritos celestes e possamos ser co-criadores, colaboradores do Criador em outros mundos, em outras tantas moradas, né? Nós iremos evoluir, sim, uns mais rápido, outros mais lentamente, dependendo do esforço que nós fizermos. Agora, nós podemos ter certeza absoluta que nós não estamos largados e abandonados ao léu, né? Que muitas vezes, esses sonhos que a gente tem de morar num lugar melhor, com pessoas melhores, num mundo mais fraterno, ele é real, ele é um sonho que se tornará real. Mas ele depende do esforço individual, cada um fazendo a sua parte, e quando se soma um, mais um, porque assim, existe algo que se chama o poder do um. Cada um tem o poder de se transformar, de se melhorar. E vai somando com mais um que também quer fazer isso, com mais um que já está conseguindo fazer isso, e nós formamos uma grande população de seres que estão melhorando, que querem melhorar. E que esse mundo melhor com que nós sonhamos, né, ele existe e ele vai existir. Mas depende do nosso esforço pessoal e para que se transforme também, né, no esforço coletivo. Então, o que nos alenta, o que nos dá essa alegria que faz com que a gente se esforce é saber que nós realmente temos condições de habitar lugares melhores, mundos muito mais felizes, aqueles que nós sonhamos. E que esses nossos irmãos ainda atrasados, rebeldes, né, no mal, eles não estarão perdidos, eles também um dia terão a oportunidade de habitar um lugar melhor. Se hoje não conseguirem e forem afastados por um lugar primitivo, nada mais é do que apenas repetir a lição e de fazer um novo esforço para melhorar. Um dia eles estarão também em mundos melhores, porque tudo progride. A diferença está no tempo e no esforço que a gente faz para isso. Mas todos nós iremos progredir e habitarmos lugares cada vez melhores. Tá certo? Então essa é a nossa reflexão de hoje, né? Do capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Semana que vem a gente estuda mais um pouquinho sobre esse capítulo. Tá certo? Que Jesus nos abençoe, né? Que possamos ter uma semana de reflexão, de tentativa de exercício do Evangelho, né? Então, vamos fazer a nossa prece, né? E assim, Mestre Jesus, nós encerramos o nosso Evangelho dessa noite agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo os seus ensinamentos.
Pedimos, Senhor, que nesse momento possa fluidificar a nossa água, colocando nela os fluidos necessários, benéficos, à saúde do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, para que possam refazer, Senhor, todos os nossos sentimentos, refazer a nossa saúde, os nossos pensamentos. Enfim, Senhor, nos auxilia para que possamos praticar o bem no nosso dia a dia, para que possamos enxergar os nossos irmãos com olhos mais fraternos e mais amorosos. Abençoa, Senhor, todos que se reúnem em todas as casas cristãs deste país e desse planeta de expiações e provas. Abençoa todos nós, irmãos de jornada desse planeta Terra. Nos auxilia a enfrentarmos, Senhor, as dificuldades do nosso dia a dia, sempre norteados pelos teus ensinamentos de amor e de paz. Obrigada por mais esta oportunidade e ser conosco hoje e sempre. Que assim seja.